Olá a todos, boa tarde. Então, gente, eu falei para vocês que eu ia fazer um novo vídeo falando sobre visões, sonhos e interpretações, né? E vou fazer isso, claro, obviamente, segundo as escrituras, né? Segundo a Bíblia. Então, vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo também por um motivo muito especial, né? O principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo também é pelo fato de que eu tenho esse dom, né, de interpretar. Então, algumas pessoas chegam até mim, né, alguns de vocês que vão assistir esse vídeo certamente vão ter se lembrado de algum momento em que chegaram para mim e contaram algum sonho e Deus me deu a interpretação, né? Eu não costumo dizer eu interpreto, né? O Senhor me deu um dom que é o Espírito dele que traz a interpretação, né? E a interpretação ela está sempre com base, todo dom que Deus dá, ele tá sempre agindo, né? Ele tem a ação dele baseada, né? Na palavra de Deus. Uma pessoa com um dom, seja profecia, seja interpretação, seja qualquer outra coisa, nunca vai fazer nada fora dos padrões da palavra, daquilo que está estabelecido na palavra. Né? Se essa pessoa fizer alguma coisa fora, ela não está fazendo segundo a vontade de Deus. Né? Então vamos lá. Os sonhos, o que são sonhos? Né? Sonhos são visões da noite que a gente tem enquanto a gente está dormindo. Né? Quando você tem visões acordado, tem pessoas que têm visões que veem mesmo coisas enquanto estão acordadas, e isso é visão. Né? Quando você está dormindo, chama-se sonho. Os sonhos podem ser espirituais ou não, né? Nós vamos separar essas coisas. Nem todo sonho é espiritual, podem ser sonhos da nossa consciência. Né? A nossa consciência, nós vemos coisas durante o dia, nós vemos filmes, nós lemos livros, né? E claro que essas coisas ficam sendo processadas e ficam na nossa mente. Os sonhos podem ser espirituais, vindos de Deus, ou podem não ser, né, vindos de Deus. Podem ser revelações, uma forma espiritual, né? Dentro da forma espiritual pode haver um sonho de Deus, né? Um sonho que é uma revelação de Deus, é o Senhor se revelando a nós, falando alguma coisa a respeito da nossa vida, do futuro, profecias, enfim. Ou esse sonho pode ser espiritual, sim, ter um fundo espiritual, ter uma origem espiritual, mas não ser Deus que está dando, né? Então, inclusive, eu já vi pessoas dentro da igreja, dentro de organizações religiosas, que tomam todos os sonhos como sonhos de Deus, né? Acabam tomando todos os sonhos como sonhos de Deus e não são, né? Às vezes é o próprio inimigo mesmo e a gente tem que saber discernir se uma pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus, né? Se pela sua consciência humana, se pelo seu eu humano, se pela sua mente humana, ou se por algum espírito que não vem de Deus, são espíritos de demônios, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre os sonhos espirituais, né? Os sonhos espirituais, né? Eles, como eu falei para vocês, eles podem ter duas origens, né? Eles podem vir da parte de Deus, serem revelações, sim, ou não, né? E não necessariamente ele precisa ser um sonho bom para ter vindo de Deus. Pode ser um sonho ruim e o próprio Deus está falando, né? Há sonhos espirituais bons, né? E sonhos e pesadelos também, né? E aqueles sonhos que muitas vezes nós julgamos pesadelos, nem todos os pesadelos estão sendo enviados por um espírito maligno. Né? A gente pode ter um sonho ruim, mas ser o Senhor que está avisando algo para nós. Né? Então, vamos passar adiante.
Para isso, para a gente chegar nessa conclusão, a gente aprender um pouco e entender, né? A gente precisa aprender a se conhecer primeiro, né? Saber que nós temos um cérebro, né? Nosso HD humano, né? A gente tem o nosso computador onde ficam armazenadas todas as informações, tudo que a gente digita, tudo que a gente filma, tudo que a gente grava, áudios, ficam no HD do seu computador, no HD do seu smartphone, mas nós temos um HD aqui dentro, um HD que é humano, né? Não é eletrônico, não é digital, ele é humano. E tem uma forma de agir. Deus, ele fez o nosso corpo de uma forma perfeita, né? Então, esse HD, né, ele funciona da seguinte forma, para a gente entender mais ou menos como é que o nosso cérebro funciona. Quando a gente está cansado, o nosso corpo ele libera um hormônio chamado melatonina. Avisa o corpo que é hora de quê? De descansar. Olha, Simone, você precisa descansar. Você precisa dormir, você está cansada, você já trabalhou o dia inteiro, você já fez muitas coisas hoje, você teve muitos estresses, você passou por diversas situações. Agora, Simone, estou liberando melatonina porque é a hora de você descansar. Você precisa parar, porque eu preciso dar uma renovada aí no seu cérebro, né? É isso que o seu sistema nervoso faz. Libera a melatonina vai até os neurônios, né, e avisa os neurônios, né, principalmente os do lobo frontal. Aqui é onde a gente tem a maior parte de conexões que levam a gente a ter sono, descanso, sonhos, e também é no lobo frontal que a gente processa as informações do dia a dia, né? Então, imagens, sons que estão no nosso cérebro vai guardando aquilo. E aí, quando você deita para descansar, quando você para durante o seu dia, né, essa primeira fase de descanso, né, aqueles primeiros minutos que você se deita, né, é chamado de fase de vigília. Então, você deitou, mas você ainda não caiu em sono profundo, é chamado de fase de vigília. Você ainda não está em sono profundo, mas você já começou a descansar, o seu corpo já está relaxando, né? Sua primeira fase de relaxamento, quando seu corpo deita na cama, né? E aí o que acontece? Nós ainda não estamos naquele sono profundo, como eu falei para vocês, né? Só depois dessa fase que a gente vai começar realmente a sonhar, né? Então, mas é nessa primeira fase que nós começamos a ter as imagens. Você vai notar que algumas imagens começam a aparecer na mente até que a gente entra em sono profundo, né? E geralmente foram imagens do dia a dia, situações, você começa a se lembrar do que você fez, do como você deveria ter feito, foi bom eu ter feito isso, não foi bom eu ter feito isso, seu cérebro é inerente, você começa a fazer isso, é do seu corpo, né? É humano isso. Então, você tem esses processamentos, isso é normal, né? Perfeitamente normal. E aí, só que nem sempre, né, dentro dessa questão, depois que você processou ali durante 1 hora, 2 horas, que é o período de vigília inicial, né, você pode entrar num sonho, que é um sonho processando apenas as situações do dia a dia, né, por volta da 3ª hora de sono, você pode entrar num sonho normal, que todo ser humano tem, todo ser humano sonha, mesmo que você acorde e não lembre, todo ser humano sonha, né? Você pode acordar e não lembrar, mas você sonha, né? Isso é do seu cérebro, né? E existem sonhos que nem sempre são de processamento do dia a dia. E a gente chama isso de sonhos de revelação, né? São sonhos que o próprio Deus dá, né? Ele vem com situações, com imagens, nem sempre, a grande maioria das vezes, a pessoa que sonhou não entende, não consegue entender o que sonhou, não consegue interpretar, né?
Geralmente, quando é de Deus, né? Quando é de Deus, a pessoa imediatamente ela acorda e na maioria das vezes ela não entende, né? Geralmente vem em forma de enigmas, né? Não é sempre, mas vem em forma de enigmas, tá? E não tem relação com nada durante a semana. Por exemplo, você sonha com uma guerra, mas durante a semana você não assistiu nada, durante o mês inteiro você não assistiu nada relacionado a guerras, nenhum programa na televisão, nenhuma notícia de jornal, vamos dizer assim. E aí você sonhou com uma guerra, né? Geralmente está completamente fora do seu contexto do dia a dia, né? Então, vamos lá. Continuando. Existem também os pesadelos, né? Os pesadelos, eles podem ser pesadelos normais. Gente, tem aquele pesadelo que você comeu a feijoada e virou de barriga para cima, dormiu de barriga para cima, né? E deu aquele pesadelo, né? E você acorda naquele susto, perfeitamente normal. Poxa, a gente tem que aprender também a discernir, né? Se foi uma feijoada que a gente comeu, se foi sabe, uma comida muito pesada, né? Se foi um angu ou se foi algo, né? A gente tem que discernir. Então, existem pesadelos também, que são pesadelos decorrentes de traumas, né? Pessoas que têm pesadelos recorrentes, geralmente pesadelos, mesmos pesadelos do mesmo tipo, podem ser traumas, né? Pessoas que tiveram, por exemplo, um afogamento na infância e passam a sonhar durante toda a sua vida, de tempos em tempos, que estão se afogando, que estão sufocando, né? Isso é um trauma que precisa ser curado, né? Preocupações, né? Então, o fato de você estar preocupado com alguma coisa, de repente, pode fazer com que você sonhe e tenha um pesadelo em relação a alguma coisa, né? E não ser algo, né? Ser simplesmente uma preocupação, né? Não ser algo nem espiritual e nem uma revelação de Deus, né? Pode ser a ansiedade também da pessoa, né? Você tá tão ansioso com alguma coisa, querendo tanto alguma coisa, que você acaba sonhando com aquilo. Então, isso é perfeitamente normal, né? A sua mente está trabalhando naquela direção. Então, como você deseja muito, pode ser que você sonhe com aquilo, né? Por exemplo, a pessoa, eu quero muito, vamos dizer assim, a pessoa está noiva, quer se casar. Então, você acaba sonhando com aquela pessoa com quem você está noivo, e pode não ser da vontade de Deus aquele relacionamento, tá? Você acaba sonhando que você casa com aquela pessoa porque você quer muito aquilo, mas às vezes não é o que Deus tem para sua vida. Então, ansiedade, né? Tem um outro fator também que influi, a batalha espiritual, né? Quando você está em batalha espiritual, né? E aqui é uma questão extremamente espiritual, né? Quando você está em oração, você ora por uma determinada coisa, ora, e está em batalha, né? Naquele sentido, você certamente vai sonhar com toda essa questão, né? Vai sonhar porque o Senhor também está ali processando no seu espírito aquelas informações todas, tá? E muitas vezes aquele sonho confirma você, é Deus confirmando que você está tá nessa direção, né? Tá nessa direção de oração. Então continue assim, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Os pesadelos nem sempre podem ser sonhos, nem sempre, vamos dizer assim, nem sempre são sonhos malignos. Eles podem ser sonhos de revelação, pode ser Deus se revelando, como já aconteceu muitas vezes comigo, tá? O que é um sonho? O que é um pesadelo que, na verdade, é uma revelação de Deus? Simone, o que você está querendo dizer para mim? Dá um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, eu tive um sonho com uma pessoa com quem eu era do meu convívio, era bem próxima a mim, e eu tive um sonho muito ruim com essa pessoa. Eu sonhei que essa pessoa me fazia muito mal, mas algo assim, o sonho foi terrível ao ponto de eu acordar gritando Jesus, né? De 6 horas da manhã eu dar um berro, Jesus!
Jesus, me ajuda! E eu acordei assim, né? Meus pais ficaram desesperados, né? Todo mundo ficou desesperado para me acudir. O que foi, Simone? O que foi? O que foi? Aí eu acordei naquele, né? Porque às vezes o sonho é muito vívido. E eu orei em relação àquilo, porque eu não entendi na época o que o sonho realmente, aquele sonho realmente vinha de Deus. Na época eu não entendi, Senhor, esse sonho vem realmente de Ti, se revela a mim. E aí aconteceu que aquela pessoa começou a se aproximar muito mais de mim e era para me fazer mal, tá? E aí o Senhor deixou bem claro aquilo que estava acontecendo e na hora eu entendi. Naquele momento eu entendi que o sonho que o Senhor tinha me dado era o Senhor que tinha me dado, era uma revelação, não era um pesadelo, não era enviado de um espírito maligno, não era uma seta, não era nada disso, não era um terror noturno, não era nada disso. Era o Senhor falando comigo, né? Não confie nessa pessoa, não esteja com essa pessoa, né? E o último tópico que eu quero falar para vocês, né? É que realmente grande parte dos pesadelos, né? Grande parte deles, sim, são ataques de demônios, né? Totalmente ataques de demônios. Então a gente precisa prestar atenção nos sinais e saber discernir, né? Para isso a gente precisa realmente ter uma comunhão com Deus, orar diariamente, jejuar, né? Ter um contato bem íntimo com o Senhor para a gente estar ligado, porque até os dias de hoje, gente, muitas vezes eu sonho as coisas e não sei porquê. E não sei se aquilo realmente vem de Deus. Quando vem de Deus, realmente eu falo. Eu tive um sonho e veio de Deus. Né? Mas tem coisas que às vezes eu acordo, converso com a minha mãe e falei, não sei se é de Deus, mãe, vamos orar porque eu tive um sonho assim, assim, tá entendendo? Então, cada caso é um caso, né? E realmente, grande parte dos pesadelos que eu escuto das pessoas são ataques de demônios, né? Hoje em dia, isso está demais, né? Até pelo fato do desenvolvimento de ocultismo, as pessoas estão muito mais envolvidas com ocultismo, né? Com obras de feitiçaria, e às vezes é muito difícil encontrar alguém que não tenha um vizinho, que não tenha um parente, que não seja envolvido com algo assim, né? Certamente alguém tem envolvimento. E tem essas duas imagens, são interessantes, eu não coloquei aí à toa, né? A primeira imagem referente a algum trauma, tá? É um tipo de sonho que a pessoa tem, que é referente a algum trauma. Por exemplo, uma criança que sofreu um ataque, né? Por algum adulto. Então, ela vai ter um sonho semelhante a esse, né? E um ataque de demônio, a segunda imagem, né? A segunda imagem é de um ser que era muito falado na Idade Média, principalmente, foi muito falado, tá? Que atacava as pessoas à noite. E a gente vai falar disso mais adiante. Como eu estava falando para vocês, né? Eu vou começar a falar um pouquinho dos demônios que afetam o sono. E eu não falo isso apenas por eu li sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que tive problemas de sono, problemas para dormir, tá? E eu tive todos os problemas. Eu acho que eu fui premiada, né? Então, quando eu era criança, eu tive trauma, sim. Então, eu tive problema de sono por causa de trauma na minha infância. Depois, eu tive ataque. Por muito tempo na minha vida, eu tive ataque no meu sonho, ataque mesmo maligno, tá? Acordava, via demônio, ouvia demônio. Nossa, eu passei por muitas situações. Mas não vou entrar muito não vou tocar muito nesse assunto aqui, nesse vídeo. Né? Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. E também tive paralisia do sono. A paralisia do sono ela também pode ocorrer, por exemplo... Bom, eu vou falar mais adiante sobre a paralisia do sono. Primeiro vamos falar sobre os demônios. Né? Eu não quero fugir aqui o tópico. Então, existem demônios que afetam o sono. Né? E durante muito tempo da minha vida, minha mãe me levava no pastor para orar,
porque eu tive problemas e o problema estava dentro da minha casa. Havia um objeto dentro da minha casa que foi descoberto depois, que eu não sabia, era um brinquedo, né? E o brinquedo estava consagrado, tá? E o brinquedo não queimava. Eu passei meses, eu não lembro quanto, mas foram alguns meses com muito pesadelo. Gente, eu acordava toda noite, eu não dormia. Eu acordava no meio da noite, 3h pouca da manhã, assustada, chorando, e eu já era pré-adolescente, adolescente, acho que não sei se 12, 13 anos, né, por aí, nessa idade mais ou menos, né, e eu sofri durante muito tempo, e o pastor repreendia e o demônio não ia embora, e até que eu tive um sonho com um brinquedo. Aí foi um sonho de revelação, onde Deus falou comigo, né, que era o brinquedo, e eu vi, o demônio falou comigo através do brinquedo, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, eu tenho até um vídeo que eu já falei sobre esse assunto uma vez há um tempo atrás, há muito tempo atrás, deve ter uns 2 ou 3 anos que eu falei sobre o assunto, e contei essa história. Então, aconteceu isso foi verídico, né? E aí, o Senhor me deu um sonho de revelação. E eu fui contar para minha mãe. Na época eu não tinha entendimento, claro, obviamente. Contei para minha mãe, e minha mãe falou: Deus falando que é esse brinquedo. E eu fiquei assim. Aí eu pegava o brinquedo na mão e falava assim: é esse brinquedo, mãe. A gente tem que destruir esse brinquedo. Eu ficava assim: a gente tem que destruir esse brinquedo. Esse brinquedo não é de Deus. Né? E não era nada demais, tá? Você olhando, era um bonequinho que não tinha nada demais. Aparentemente não tinha cara de bicho feio, não. Tá? Era bonitinho. Mas enfim, tentamos queimar e o troço não queimava, né? Botamos querosene, o jornal chupou, o jornal todo em volta queimou, mas o brinquedo em si não derretia nem a tinta, gente. Foi algo sobrenatural, literalmente. Então só quem vive essas coisas aqui pode entender o que eu estou dizendo agora. Mas enfim, vamos para cada demônio, vou dizer para vocês. Cada demônio desse que eu coloquei são só exemplos, tá? Tem muitos outros. Mas existia, ainda é falado, né? O tal de íncubo e súcubo, né? Tem alguns jogos de videogame, inclusive esse vídeo que eu tô fazendo hoje, quando eu citei o íncubo e o súcubo, foi o primeiro exemplo que Deus me deu, assim, enquanto eu estava criando o vídeo. O Senhor falou comigo para eu colocar esse espírito, né, para eu descrever esse espírito e explicar. E hoje pela manhã, né, ninguém sabia, né, do que eu estava escrevendo. Ninguém sabia. Eu estava aqui fazendo no meu particular, no meu computador, e um pastor num determinado grupo que eu faço parte, ele me mandou uma foto. E escreveu exatamente íncubo e súcubo. Está nos videogames, nos jogos de videogames dos adolescentes. Você já viu isso? Você conhece isso? Pois é. É o ocultismo nos desenhos infantis, nas coisas dos jovens infantis e tal. Então, até nisso eu vi confirmação daquilo que Deus deseja fazer a você que está ouvindo aí, né? Eu vi confirmação nisso, porque do nada ele resolveu mandar essa foto exatamente no dia que eu falei assim, vou gravar o vídeo, né? Enfim, e eu já tinha tudo preparado, no detalhe, já estava tudo preparado, né? Ele não sabia. Então, o íncubo e o súcubo são demônios que atacam. O íncubo é o masculino e o súcubo seria a versão feminina. Eles atacam homens e mulheres, né, adolescentes também, durante a noite, né, e dizem algumas lendas, né, e a gente sabe que isso tem um fundo de verdade no ocultismo, que esses espíritos vêm na intenção de manter relações sexuais com a pessoa que está dormindo, né? Ou que é acordada no meio da noite, né? Mas, na verdade, isso, claro que você que é cristão, que lê a palavra, que ora, você não vai ser atacado por uma coisa dessa, né? Porque isso é algo relacionado a pessoas, é muito difícil, né? São espíritos muito
Eles atacam quando... Os demônios atacam quando eles têm brecha, né? E esse tipo de demônio é um demônio muito... que ele só ataca quando ele tem um chamamento, né? Então, algo que alguém fez na família, entendeu? Ou algum tipo de consagração é que tem esse tipo de ataque, é que pode trazer esse tipo de ataque, né? Então, se a pessoa se consagrou para algum espírito, né? Sim, isso é muito possível, muito provável que isso aconteça com essa pessoa, né? A palavra nightmare, uma coisa muito interessante, a palavra nightmare no inglês vem de mare. Mare, na verdade, vem do grego e era um espírito, tá? Era um espírito que atacava as pessoas à noite também. Era o espírito do pesadelo, né? E não é à toa, né? Quem gosta de filmes de terror, não é à toa A Hora do Pesadelo, né? Quando você vê aquele filme A Hora do Pesadelo, né? Na verdade está dizendo que é a hora do demônio agir de madrugada, né? É o demônio da madrugada, é o espírito noturno que ataca. Existe um tal de Trauco, né? Que é um duende que ataca à noite. Então, também crianças, quando você vê crianças falarem, eu vi um duende do lado da minha cama, isso eu estou falando por experiência de alguém que já ouviu um primo falar, eu vi um duende, e eu acordo com um duende do meu lado durante a noite, tá entendendo? Então, isso é real, né? E realmente ele acordava com um duende do lado dele, né? É demônio. Tem esse tal desse Sigid, gente, eu não sei como é que se pronuncia isso não. Shigud, Sugud, sei lá do que das contas, lê aí que eu não gosto de falar esses nomes não. Eu fico até... É um Exu, né? Então o Exu, na verdade, é o cabeça, tá? O Exu é o cabeça. E existem demônios na falange que são sujeitos a ele, né? E dentre esses estão esses 3 nomes aí, que são espíritos que trazem pesadelo, tá? São espíritos que trazem pesadelos, trazem terror noturno às pessoas, né? As pessoas lutam a noite inteira e não conseguem descansar. Existe a Ajna Chakra, algo assim. É no hinduísmo. Eu não consigo pronunciar esses nomes não, gente. Desculpa. Eu entendo de hebraico, de grego. Você pode até falar de hebraico, de grego comigo, mas... falar em hindu, falar essas línguas diferentes aí, eu não sei falar não. Mas eu leio muito sobre o assunto. E eu encontrei uma coisa muito interessante, né? Que a cor desse chakra, né? A cor desse chakra é azul e branco. Curiosamente, são as mesmas cores das contas de Angu e Xangu, né? Que são 2 entidades também ditas relacionadas ao sono, tá? Você pode procurar, isso tá amplamente divulgado, não sou eu que estou falando, tá? Não tirei de mim mesma, tirei dos sites relacionados a essas coisas, tá? Na Bíblia, a gente tem um nome para... A gente chama essas perturbações, eles têm um nome específico, né? Algumas pessoas dizem que isso não está relacionado ao sono, mas sim, está também relacionado ao sono. Chama-se terror noturno, está no Salmo 91, verso 5. Né? No hebraico, a palavra quer dizer exatamente terror noturno, tá? Essa palavra no hebraico quer dizer exatamente terror noturno. Terror noturno não apenas relacionado a uma guerra, não apenas relacionado a uma pessoa que vai atacar a outra enquanto ela está dormindo, mas há também espíritos que atacam enquanto a pessoa está descansando, enquanto a pessoa está no sono, né? Então vamos continuar. Então, eu vou falar para vocês, já falei dos demônios, né? Vamos continuar falando sobre paralisia do sono. Eu também tive paralisia do sono, tá?
paralisia do sono normal. O que é uma paralisia do sono normal? É quando você comeu demais, tomou algum antialérgico, tá? É algo que acontece no seu cérebro, né? Isso é super normal, né? E esse é a primeira fase, né? A fase física. Pode ser natural, né? O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que tudo pode ser natural. Tudo que acontece com o seu corpo pode ser natural, né? Então, antes da gente dizer que algo é espiritual, primeiro vamos analisar se é natural, né? Então, pode sim ser natural. É um distúrbio do sono REM. Você pode ter algum problema, né? Pode ocorrer antes, geralmente, quando a paralisia do sono é natural, ela pode ocorrer antes do início da noite ou ao amanhecer, né? Então, sempre no período de 1 a 2 horas antes de você começar o seu sono profundo, né? Então, de 1 a 2 horas você tem a fase de vigília, como eu expliquei para você, que não entrou no sono profundo ainda, 1 a 2 horas. Aí, depois da segunda hora, geralmente, você está ali, você está começando a entrar no sono profundo. Aí, você tem a fase de sonho e depois você tem 1 a 2 horas depois do sono, do sonho profundo. Quando você está sonhando, aí você começa a despertar. Quando você começa a despertar, na verdade, você não está terminando o seu sonho, né? Você tem a impressão de que terminou o sonho e você acordou, né? Na verdade, não. Na verdade, você fica ali processando ainda algumas imagens do sonho durante algum tempo, cerca de 1 hora, até você realmente despertar, né? Aí você desperta e abre o olho, né? Geralmente é assim que acontece. Isso dentro do cérebro, tá? Você pode não ter essa percepção. Você fala assim, mas quando eu termino de sonhar eu acordo. Não, mas não é assim que funciona, né? Na verdade, o seu cérebro ele vai despertando aos poucos. E isso é normal, tá? Isso é normal. Pode acontecer com várias pessoas, pode acontecer por a pessoa estar estressada, pode acontecer por um trauma, pode acontecer por uso de substância química, se a pessoa bebe, se a pessoa tomou um antialérgico, tá? O antialérgico também dá paralisia do sono. Dependendo do antialérgico e da dosagem que você está usando, pode sim dar paralisia do sono, tá? Eu já tive por antialérgico. E aí você acorda e vê um monte de formiga, assim, você fica paralisado na cama vendo um monte de formiga enorme, assim, sabe, do tamanho de uma barata correndo na parede, não consegue se mexer, não consegue se mexer. É horrível. Mas também já tive paralisia do sono que era espiritual, gente. Pode ser espiritual também. Um tipo de paralisia do sono que, na verdade, é um espírito que está ali no ambiente, está dentro do quarto, tá? E ele está ali para falar, para fazer alguma coisa, né? Então, eu já vi demônios com os meus olhos, tá? Com os olhos que eu acordei, que eu abri os olhos e vi, tá? Vi a visão, né? Como uma pessoa vê um anjo ou vê, enfim, vi, né? E realmente é apavorante, mas é real, acontece, né? Então, eu já passei por todas essas situações, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um sono super tranquilo, né? Tanto pelas orações quanto pela leitura da palavra, né? A figura hoje é bem diferente. Então, a partir dessas informações que eu estou passando para vocês vão começar a ter um pouco mais de discernimento, né? Pelo conhecimento, ele te traz também discernimento do que realmente está acontecendo com você. Se você comeu demais e dormiu de barriga para cima, né? O que aconteceu para que você tivesse esse pesadelo ou essa paralisia do sono, ou se realmente tem algo espiritual nessa história, né? Então, vamos lá. Existem diversos... Quando eu falo para vocês sobre interpretação de sonhos, existem diversas formas de interpretar os sonhos e todas as diversas formas elas estão baseadas, elas estão firmadas, elas estão fincadas na rocha. A rocha é a palavra, né? Então, agora eu vou passar para vocês a minha experiência em relação à interpretação, né? Simone, como você interpreta, né? Talvez algumas pessoas se perguntem, como eu interpreto sonhos, né? Como eu faço a interpretação? Não sou eu que faço a interpretação, né? Na verdade,
É uma sabedoria que o Senhor tem me dado, né, em face da palavra, né, em face da palavra, e do Espírito, né? O Espírito sem a palavra fica algo muito, assim, incompleto, né? Quando você dá uma revelação e você não tem um texto bíblico para você passar para a pessoa, geralmente fica algo um pouco incompleto. Mas, no geral, né, na maioria das vezes que o Senhor me dá uma interpretação de um sonho, quando é Deus que me dá, às vezes eu falo assim, olha, eu não sei, pode ser isso, pode ser aquilo outro, parece ser isso, né? Enfim. E há regras definidas também na Bíblia, né, que a gente pode tomar como base para não ficar turbado, né, vamos dizer assim. Talvez você tenha um sonho e ninguém tenha interpretado, mas na Bíblia a gente tem alguns elementos interessantes. É importante a gente conhecer a Bíblia para quê? Porque através dela também a gente pode interpretar sonhos, né? As mensagens de Deus que estão nas profecias são as mesmas que Deus fala para a gente através de sonhos, de figuras de sonhos, de visões. É a mesma coisa, né? É o mesmo princípio das interpretações de profecia. Então, no sonho de José, por exemplo, você vai ver o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de José, né? Quem governa o céu? Quem governa o céu? Né? Não são os astros e as estrelas? Então, o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer que os próprios governantes, que as próprias autoridades que seriam ali, né, celestiais, né, que seriam, que na verdade sacerdotais, porque seriam os pais de José e os irmãos de José, que representam o povo santo, que representam o povo de Israel, né? E aquelas 11 estrelas, o sol e a lua, se curvariam diante de José, né? Então, a gente tem esse entendimento pela palavra. Existem também os feixes de trigo, né? Os feixes de trigo também estão relacionados aqui. Uma das questões que a gente pode colocar aqui é a questão da prosperidade, quer dizer, toda a prosperidade que eles tinham naquela época, na verdade, eles teriam que se render diante de José, por isso que os feixes se dobraram diante de José, diante do feixe de José, porque o feixe de José era maior, era mais alto, era o mais rico, vamos dizer assim, e realmente José, ele se tornou governador, se tornou rico, e toda a riqueza do mundo foi parar na mão de José, e era José quem distribuía e passou a distribuir aos próprios irmãos, né? Os irmãos vieram de Canaã com fome e tiveram que se render a José. Chifres, né? Geralmente chifres você vai ver quando Daniel tem as visões e tem os sonhos, você vai ver que os chifres que nascem na cabeça dos animais, né, que vão aparecendo na profecia, eles estão sempre relacionados a quê? A autoridade, a governo, né? E, por exemplo, há também animais, né? Há também animais. Então, as próprias profecias bíblicas nos ensinam a como entender as mensagens contidas nos sonhos, né? Para interpretar um sonho segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, segundo aquilo que Deus fala, né? Você não pode ir num site de, vamos dizer assim, um site de Kabbalah, por exemplo, né? Num site de misticismo, né? Você não pode ir, né, gente? A gente tem que parar para pensar um pouquinho também, né? Ter um pouco de bom senso. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda nisso também. Então, a gente tem sonho com animais, por exemplo, vacas gordas e vacas magras, né? Que foi o sonho do faraó, né? A gente sabe que isso está relacionado à riqueza, né? Está relacionado à alimentação, à fome, né? Bodes, né? Bode geralmente significa rebeldia, né? Bode pode significar rebeldia, mas também pode significar outras coisas. Eu vou explicar para vocês. Ovelhas estão relacionadas à obediência, né? Ao filho bom, né? Cordeiros está relacionado a sacrifício, né? Pássaros
pássaros, dependendo do pássaro, né? Quando você vê, por exemplo, as aves dos céus, existe uma profecia que falando que as aves dos céus se aninhariam naquela árvore verde. Se eu não me engano, está em Ezequiel. E estava falando, as aves dos céus ali estava representando os gentios, os povos gentílicos que viriam se alimentar da palavra que sairia de Israel, né? Que sairia dos filhos de Israel, que estava se relacionando a uma profecia messiânica, se referindo à vinda do Messias, né? Porque o Messias abriu tudo para os gentios, né? Se for pássaros, dependendo do pássaro, por exemplo, os pássaros comeram os pães que estavam no cesto, na cabeça do copeiro, né? Então, eram pássaros que estavam comendo aqueles pães, né? Estavam fazendo uma bagunça ali na cabeça dele, comendo aqueles pães que ele tinha preparado, né? Que seriam levados para o faraó, né? E aqueles pássaros, na verdade, estavam representando a morte, estavam dizendo que o copeiro seria morto, né? E assim se cumpriu o sonho do copeiro, né? O copeiro foi morto e o padeiro foi morto. Troquei as coisas. O sonho do padeiro. O padeiro foi morto e o copeiro voltou e espremeu no copo do rei, literalmente na presença do rei, né? O sonho se cumpriu, ele foi devolvido à sua função. Cobra. Como muita gente me pergunta assim, eu sonhei com cobra. Cobra significa o quê? Sempre é traição ou não? E aí eu vou começar a falar. Vou começar a falar sobre a questão espiritual, né? Porque existem diversas coisas relacionadas à cobra, né? E existem cores para as cobras, né? Cada cobra que você sonha pode ter uma cor, pode ser serpente, pode ser uma cobrinha, né? E cada coisa tem um significado. E como é que a gente discerne isso? A gente discerne isso pelo contexto do sonho, né? Todo sonho tem um contexto, né? Se a cobra, o lugar que a cobra estava, a atitude que a cobra teve, se alguém pisou na cobra, né? Então, tudo depende. E também, também o fato de que o espírito revela, né? Então, às vezes, é um sonho que ninguém entende, que é um sonho louco, né? E quando você conta para uma determinada pessoa que tem esse dom de interpretar, o Espírito Santo fala com aquela pessoa. Esta cobra significa isso, né? Uma vez eu tive um sonho com uma mão, né? Era uma mão. Eu estava numa empresa, estava trabalhando numa empresa e eu recebi um mamão enorme, mas um mamão suculento. Por dentro ele era bom, né? Só que ele estava cheio de espinhos, né? E quando a pessoa me dava, eu machucava toda a minha mão ficava toda machucada, né? Mas não sangrava, né? Feria, eu falava assim, ai meu Deus, não consigo segurar isso. Era pior que um abacaxi. Parecia que eu estava apertando a mão numa coroa de um abacaxi. E não era um abacaxi, era uma mão, né? Só que a pessoa estava me dando aquilo tudo com aquela armadilha ali, né? Por fora. E naquela noite eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendi que estavam tramando contra mim ali, né? Dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então, há coisas que a gente precisa. E eu estava pedindo um sinal a Deus. Eu passei 6 dias orando. Aí no 7º dia Deus me deu esse sonho, né? E então foi ali o sinal para mim naquela época, né? E então essas coisas são sonhos mirabolantes, né? Que você pensa assim, o que será que significa isso, né? Eu demorei um certo tempo, tá? Acho que foi umas 4 horas até eu entender, né? Eu orei, pedia discernimento e aí depois veio o discernimento, eu falei, já entendi tudo que vai acontecer hoje e daí eu levantei e fui trabalhar, né? Existem
outros elementos também, como comidas, pães, frutas, né? E você pode sonhar com frutas, você pode sonhar com pães, tudo isso tem significado. Você pode sonhar com árvore. Árvore geralmente está representando a vida do homem, tá? A vida do homem ou a vida... por exemplo, quando Nabucodonosor teve o sonho com a árvore, né? Ele teve o sonho com a árvore e todas as aves do céu, todos os animais, né, vinham na sua sombra, né? Estava representando a vida de Nabucodonosor, a vida tudo que ele tinha feito, né? O reino dele, né? E aí logo depois disso, vem Deus e diz que houve um decreto sobre a vida dele e que tudo isso tinha passado, que por 7 anos ele seria como um animal, né? Resumindo, a estátua de um homem, né? Eu até coloquei a estátua do sonho de Nabucodonosor também como exemplo, a estátua de um homem, né? Que é um corpo e está simbolizando aí, no caso, vários reinos, né? Então, a estátua, por exemplo, um corpo, ele pode ter vários significados. Ele pode ser um corpo representar apenas um reino, como por exemplo, pode representar apenas uma organização. O corpo é uma organização, né? E aqui no caso, cada parte do corpo, né, que você vai olhar nessa estátua, tem uma composição. Uma parte é de ouro, outra parte é de bronze, os pés são de barro, né? E então são reinos, né? E cada reino tem uma composição, né? Uma forma, né? Um tipo de reino. Cada reino é um tipo de reino, né? Que viria após o outro na consecução do tempo, né? Então, gente, eu estou disponível para vocês me perguntarem, me fazerem perguntas, né? Então, eu tenho vários casos, tá? De sonhos, de interpretação de sonhos. Como eu falei para vocês, é muito importante para interpretar o sonho, é muito importante você conhecer a Bíblia, em primeiro lugar, né? Não dá para interpretar um sonho sem você conhecer a Bíblia, né? Precisa ter o dom, né? Algumas pessoas têm o dom, né? Você pode buscar esse dom, né? E os princípios, né, para se interpretar são os princípios de interpretação das profecias, porque o sonho, ele é uma profecia, tá? Ele é uma revelação, ele é uma profecia sendo trazida para uma determinada pessoa, tá? Eu já tive muitos sonhos que aconteceram, muitos. Eu não tenho nem como enumerar aqui, né? Por exemplo, um exemplo do sonho do bode, né? Bode também é anticristo, né? Bode é o contrário é o exército que é contra o exército de Deus, é o povo que é contra o povo de Deus. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 25, né, que ele porá os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, né? E ele vai dizer, apartai-vos de mim para os bodes, né? Então, certa vez eu tive um sonho, né, e eu me lembrei justamente dessa passagem, foi essa passagem que Deus me deu. Eu tive um sonho que aconteceu alguns dias antes, um mês antes, mais ou menos, do Papa. Ninguém sabia de nada, não havia nada assim do Papa renunciar, daquele Papa Joseph Ratzinger. Antes dele renunciar, eu tive um sonho em que um bode subia no céu. Era uma nuvem branquinha e o bode era branquinho, né? Os dois bodes. E aquelas nuvens se formavam em dois bodes. Um bode subia e o outro bode descia, né? Quer dizer, um bode ficava no lugar dele e o outro bode, né, caía da sua posição e o outro ficava, né? E esse trecho do sonho, né, eu não vou contar o sonho inteiro, mas enfim, o sonho estava todo relacionado a tudo que ia acontecer no ano de 2013. E a primeira coisa que aconteceu, 20 dias depois no máximo, foi o Papa renunciar. Foi o Joseph Ratzinger renunciar e eles fazerem aquela nova conclave, né? E fazer a nova votação para um novo Papa.
né? Então eu sabia que aquele papa desceria e o outro subiria. Por que um bode? Gente, estou falando para cristãos, né? Aqueles que entendem o que são bodes e o que são ovelhas. O bode, né, é aquele que está completamente contrário, né? E aquilo foi dado pelo Espírito a mim, tá? Quando eu estava acordando, aquilo foi dado pelo Espírito a mim, porque eu realmente a princípio não entendi, né? Foi dado pelo Espírito, foi o Espírito que confirmou com essa palavra de Mateus 25, né? Ou seja, tanto o Joseph Ratzinger, que desceu do seu posto, quanto o outro bode que subiu e tomou o posto, que é o Papa Francisco, né? São dois bodes brancos, ou seja, eles têm aparência de santidade, mas não têm santidade nenhuma, né? O branco, o pelo branco, a roupa branca, está ligado à santidade. Então as pessoas olham para esses homens como se eles fossem sua santidade, né? Como se eles fossem santos, como se eles fossem pessoas que realmente buscam a Deus, estão diante de Deus, mas não, eles não são pessoas, né? Então não se ofenda se você for católico e estiver ouvindo esse vídeo, né? Porventura vier a ouvir esse vídeo, estiver ouvindo aí enquanto eu estou falando, não se ofenda se foi algo dado por Deus. E a gente vai ver que, exatamente como aconteceu no meu sonho, que quando o bode descia, né, e o outro subia, acontecia um caos na cidade. E foi exatamente o que aconteceu em 2013. Eu vi um caos na cidade. Eu estava protegida no sonho, mas eu vi muitas pessoas morrendo. Eu vi muitas confusões na rua. E foi exatamente o que aconteceu no ano de 2013. Tá? A partir da vinda do Papa no país, né? A partir dessa situação e da vinda do Papa no país, né? Começou a acontecer toda essa situação, e tudo isso que aconteceu eu vi no meu sonho. Tá? Todos os fatos e eventos que ocorreram no ano de 2013 eu vi no meu sonho. Eu contei na igreja na época, e eu contei para minha mãe em casa, e exatamente como havia sonhado, aconteceu. Né? Então, se você tem um sonho, né, sempre ore para que o Espírito te revele. O Espírito Santo, ele revela e ele mostra na palavra, ele confirma na palavra, tá? Então eu sempre procuro, quando falar algo para alguém, né, falar pautado na palavra, né? Sempre Deus me dá um texto bíblico, né? E raramente eu mando alguma palavra para alguém, mas se eu mandar uma palavra para alguém, gente, é porque realmente, se eu mandar uma palavra assim, só Deus me deu essa palavra para te dar, né? Eu geralmente não faço isso, mas se eu fizer, é porque realmente o Senhor me acordou e o Espírito falou para mim, manda essa palavra para essa pessoa. Então, é isso, gente. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, né? Eu creio que ficou bem melhor assim, né? Eu quero só terminar falando isso. Eu creio que ficou bem melhor assim, né? Do que a gente fazer live, porque a gente estava sempre perdendo as lives e às vezes as pessoas não podiam assistir, queriam assistir depois e a live não estava lá porque o Face tirou, porque alguém denunciou, enfim. E agora você tem aí gravado, você pode assistir quantas vezes quiser, pode mandar para um amigo, né? Pode compartilhar, fica à vontade, compartilha, porque isso também é conhecimento, né? É conhecimento, é discernimento, é crescimento espiritual, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente.